Pastor Alex, fique à vontade. Amém. Deus te abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz seja com os irmãos. Aos que eu já conheço, uma alegria revê-los. Aqueles que eu não conheço, um prazer conhecê-los, não é? E tenho certeza de que nós teremos outros momentos. É uma alegria para mim estar aqui. Eu nunca escondi a alegria e a gratidão que eu tenho por essa igreja, porque teve uma participação efetiva na minha formação cristã. Mais da metade da minha vida cristã eu passei nessa igreja, me converti numa congregação dessa igreja, fui batizado aqui no antigo templo, pelo pastor Marcos Coelho Ramos, não é? No dia 11 de novembro de 1988, o batistério da Terceira Igreja Batista deu um problema de vazamento, e nós então fomos batizados aqui, eu e mais alguns irmãos que estávamos prontos para o batismo. Eu fui membro aqui a partir do ano de 2001, havia um acordo com a minha esposa acerca da logística. Onde a logística fosse mais fácil, ali nós iríamos congregar. E a logística para nós não tínhamos carro, seria justamente na primeira igreja, que na época estava se reunindo ali no Costa Rangel, por ocasião da construção do templo, não é? Depois nós fomos cuidar da congregação batista desta igreja no bairro Tietê. Ficamos ali de 2007 a 2009, quando, pela graça de Deus, levamos aquela congregação a se organizar, e hoje é a 8ª Igreja Batista em Divinópolis. Depois retornamos para cá, quando o pastor Tarcísio estava chegando para a igreja. Pouco tempo depois, ele nos convidou para atuarmos como ministro auxiliar na área de evangelismo, congregações, discipulado. E aqui ficamos do dia 5 de julho de 2010, quando iniciamos o nosso trabalho, até o dia 30 de março de 2016. Depois fomos para Pará de Minas, não é? E lá estamos atualmente cuidando daquela igreja maravilhosa. Muitos aqui conhecem aquela igreja, uma igreja muito amorosa e que manda um abraço para vocês também, não é? Então, uma alegria estar aqui. Quero agradecer o convite e essa oportunidade que o Senhor nos dá. Eu gostaria de convidá-los para que possamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 21 a 28. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. A palavra do Senhor nos diz assim, também está sendo projetado aqui na tela. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai Celeste, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. E queremos pedir ao Senhor que não nos poupe nessa manhã,
que rasgue o nosso coração, que nos faça em pedaços, se for necessário, para que possamos ser reconstruídos, principalmente naquilo que tanto precisamos. Que saiamos daqui nesta manhã edificados, curados, tratados, alimentados pela sua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de lê-la, estudá-la e compreendê-la. Que teu Espírito Santo faça isso em nosso coração. E que tudo, absolutamente tudo, seja para a glória do seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, se os irmãos lerem os versículos anteriores nesse texto, os irmãos verão Jesus ter um embate, um daqueles muitos embates que Jesus teve com os fariseus. Os fariseus, eles estavam sempre, de alguma maneira, tentando desconstruir a imagem que Jesus tinha diante das pessoas. E aqui nos versículos anteriores, Jesus estava num desses embates. Eles queriam saber por que os discípulos de Jesus não seguiam a tradição dos anciãos. Então Jesus, saindo desse momento, desse embate, e de vez em quando Jesus fazia isso, ele ia para algumas regiões onde provavelmente não haveria ali aquela presença dos fariseus, para ter um tempo de qualidade com os seus discípulos. E aqui nesse texto nós estamos vendo Jesus ir para a região, para as partes de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram duas cidades muito ricas que ficavam a 48 quilômetros de Jerusalém. E Jesus foi justamente para lá porque ele queria ter esse momento com os discípulos, mas Jesus era uma pessoa muito conhecida, Jesus era muito famoso. Obviamente que aquilo que Jesus ensinava e aquilo que Jesus fazia não ficaria no anonimato, ele era muito conhecido. E estando ali naquela região, a palavra de Deus vai nos dizer, aqui no versículo 22, que uma mulher cananeia saiu daquela cercania, porque ela sabia que Jesus estava ali. E ela tinha um problema muito, muito grave, um problema sério. Qual era? A filha dela estava terrivelmente endemoniada. Conhecendo Jesus, crendo em Jesus e sabendo que ele estava ali, ela imediatamente foi ter com ele. Porque obviamente ela já sabia do poder que Jesus tinha, principalmente no tocante aos espíritos imundos. Então ela vai até Jesus, e esse texto me chama a atenção em alguns aspectos muito interessantes. A primeira coisa que me chama a atenção é a maneira como ela se dirige a Jesus. Observe só, os irmãos podem me acompanhar, não é? Ela vai dizer aqui no versículo 22, observe só como que ela se dirige a Jesus. Primeiro, ela chama Jesus de Senhor. A palavra grega aqui é Kyrios, que significa comandante supremo, aquele que tem todo o poder. Ou seja, ela está reconhecendo o poder de Jesus e, ao mesmo tempo, ela está reconhecendo a deidade de Jesus. Essa palavra Kyrios, no grego, Senhor, é o equivalente da palavra Adonai no hebraico, Senhor. Então, ela está com a sua, nesse momento, ela está mostrando que ela cria em Jesus como Deus Todo-Poderoso, como aquele que tinha todo o poder para resolver o seu problema. Mas não é só isso. Além de chamar Jesus de Senhor, ela também se dirige a Jesus como Filho de Davi, que era um título atribuído a Jesus e era um título messiânico. Então ela está crendo em Jesus de forma completa. Ela está reconhecendo a deidade de Jesus e está reconhecendo a messianidade de Jesus. Mas sabe outra coisa que me chama a atenção nesse texto? É que mesmo falando o que ela falou, tratando Jesus como ela tratou, o texto nos diz, no versículo 23, que ele não lhe respondeu palavra. É muito interessante isso, porque
quando nós estamos aqui diante de várias narrativas, de vários textos, nós vamos observar pessoas que Jesus atendeu prontamente. Jesus atendeu prontamente a mulher do fluxo de sangue. Jesus atendeu prontamente o centurião romano que o procurou para que este curasse seu servo. Jesus atendeu a Bartimeu, que ficou gritando, não é? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando lemos os evangelhos, nós estamos diante de histórias onde Jesus prontamente atendeu o anseio das pessoas. Mas aqui Jesus não faz isso. Obviamente que talvez ele com os apóstolos estivessem a uma distância considerável e ela foi gritando atrás deles, gritando de tal maneira que os discípulos também começaram a ficar incomodados com aquilo. Porque Jesus não respondia à mulher, ele não atendeu de pronto os anseios dessa mulher. E eles vão então... aqui no versículo 23 mesmo, veja só, e os seus discípulos, incomodados com aquilo, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede essa mulher, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Os discípulos disseram o seguinte: Senhor, nós não aguentamos mais. Ela está gritando, gritando, e o Senhor não a atende. Atende essa mulher de uma vez, despede essa mulher, porque ela não para de gritar. É isso que o texto está nos dizendo, é isso que os apóstolos fizeram. E aí Jesus dá uma resposta para os apóstolos, está aí no versículo de número 24, não é? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, os céticos, os opositores da fé, existem alguns textos na palavra de Deus que eles amam, e esse aqui é um deles. Porque eles não perdem a oportunidade de nos questionar, não é? De usar isso contra nós. Porque se você faz essa leitura de forma superficial, algumas interrogações começam a surgir no coração, sim ou não? Por que Jesus não ouviu aquela mulher? Por que Jesus não atendeu aquela mulher? Mas depois que Jesus responde, os apóstolos, chega a mulher. Ela consegue se aproximar deles. É o que está aí no versículo de número 25. Então chegou ela, adorou, observe só a postura, observe só o que estava no coração dessa mulher. Essa mulher tinha fé. Essa mulher era uma mulher que cria, que acreditava. Ela adora Jesus, dizendo, mais uma vez, ela se dirige a ele como Senhor. Veja só, Senhor, socorre-me. Que oração! Uma oração simples, pequena, mas produto de um coração que cria em Jesus. Ela diz: Senhor, socorre-me. E aí vem aquele momento, não é? Estranho. Jesus olha para a mulher, ele que abriu os olhos de cegos, ele que curou tantos enfermos, ele olha para a mulher, inclusive, ele também expulsou demônios, ele olha para a mulher e diz: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Sejam sinceros. Como você reagiria a isso? Eu e você. Imagine eu e você lá, nessa situação. Como é que nós reagiríamos se Jesus falasse isso para nós? Não é bom tomar o pão dos filhos, porque minutos antes ele havia dito para os apóstolos: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Agora, veja o que a mulher vai responder para Jesus. Versículo 27. Sim, Senhor, sim, eu entendi o que o Senhor quis dizer. Eu concordo com o Senhor. Eu não passo de uma cachorrinha. Eu sei quem eu sou. Eu estou consciente de quem eu sou. Eu sei. Eu sei que eu não faço parte da linhagem. Eu sei que eu não estou no rol dos filhos. Eu sei que eu não tenho o privilégio que eles têm. Eu sei quem eu sou. Talvez eu seja a última da fila. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos, eu quero que o Senhor se lembre disso. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Ela está dizendo o seguinte, na verdade Jesus, voltando aqui um pouco antes ao que Jesus disse, Jesus quis dizer o seguinte para aquela mulher: minha filha, agora não é hora de atender vocês. Eu quero atender e vou atender os filhos de Israel primeiro. Eles têm prioridade. Eu vim para eles primeiro, depois vocês. Mas tudo isso, irmãos, na verdade, fazia parte de um plano. Jesus estava conduzindo aquela mulher. Ele estava tratando com aquela mulher para extrair dela essa fé fantástica que ela demonstra ter e, ao mesmo tempo, mostrar para os apóstolos que tipo de fé ele espera do ser humano. Então, Jesus diz isso para ela: eu tenho prioridades, e nesse momento eu preciso atender essas prioridades. Eu sou o pão que vai saciar a fome dos filhos. Depois eu vou olhar para vocês. Então ela responde, quando ela fala isso para Jesus: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que ela quis dizer para Jesus, irmãos? Ela quis dizer o seguinte: Senhor, eu entendo qual é a minha posição, eu sei quem eu sou, eu compreendo isso, mas eu creio tanto em Ti, eu confio tanto em Ti, que eu me contento com uma migalha do Teu poder. Uma migalha do Teu poder já será suficiente para resolver o meu problema. Jesus então, no versículo 28, chega onde Ele queria. E Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. O evangelista Marcos, que também registra esse episódio, diz que quando ela chegou em casa, ela encontrou a sua filha totalmente curada, totalmente liberta. Por quê? Porque ela teve fé. Quando se tem fé, esse é o tema da nossa exposição, nós temos realmente coisas acontecendo em nossa vida, e realmente essas coisas vão nos conduzindo diante de Deus. Eu queria extrair daqui, irmãos, algumas lições, algumas aplicações para a nossa vida. Esse texto, ele é riquíssimo, e para ser sincero com vocês, nós precisaríamos ficar aqui talvez o dia todo, extraindo lições e mais lições, aplicações e mais aplicações para a nossa vida. Mas eu quero pensar com vocês aqui, pelo menos em 3 coisas que eu posso aprender aqui nesse encontro dessa mulher cananeia com Jesus, ali nas partes de Tiro e Sidom. 3 coisas, tendo essa temática como diretriz: quando se tem fé. Vamos pensar então nessas coisas que nós podemos aprender. Em primeiro lugar, quando se tem fé, não se questiona os métodos de Deus. Se o irmão quiser mostrar ali no slide, pode mostrar para nós. Já está ali. Quando se tem fé, não se questiona os métodos de Deus. Leia comigo, por favor, versículos 22 a 26 novamente. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente demoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Insensibilidade? Não. Indiferença? Não. Era apenas o método de Jesus sendo aplicado naquele momento. Nós precisamos entender que servimos a um Deus soberano, um Deus poderoso, que faz o que quer, quando quer e como quer.
A nós cabe tão somente crer e confiar, irmãos. Porque Deus tem os seus métodos. E quem somos nós para questionar os métodos de Deus? Embora hoje alguns engraçadinhos por aí querem fazer isso. Muitos querem ensinar Deus a ser Deus. Muitos querem mostrar para o Senhor como é que se faz. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos apresenta um Deus soberano, um Deus que está no controle. Ela mesma disse Senhor, ou seja, comandante supremo, é aquele que manda. Ah, meus irmãos, conta-se uma história de um homem que sofreu um terrível naufrágio. E ele, com muita dificuldade, se agarrou a algumas partes do navio e foi parar numa ilha. Quando ele chegou em terra firme, ele orou e agradeceu a Deus por ter sido salvo daquela tragédia. Foi o único sobrevivente naquele naufrágio. Ali mesmo ele orou agradecendo a Deus e começou a pedir a Deus que alguém localizasse o local do naufrágio e pudessem ir resgatá-lo. E ele foi orando e dias viraram semanas, semanas viraram meses, e aquele homem ali permanecia orando, pedindo a Deus que o tirasse daquela situação. E ele, com muita dificuldade, conseguiu construir um abrigo para ele. Pegou algumas partes do navio, algumas coisas que ele conseguiu recuperar e construiu um abrigo, mas com muita dificuldade. Gastou dias construindo aquele abrigo, até porque ele não tinha ferramental apropriado para isso. Ok, um dia ele acendeu um fogo e foi à praia ver se pegava alguma coisa para ele comer. E lá na praia ele percebeu que havia algo errado, porque uma fumaça grande, densa, subia. E ele imediatamente se lembrou do abrigo que ele havia construído. Ele então correu muito. Quando ele chegou perto, aquele abrigo ardia em chamas, estava sendo consumido pelas chamas. Uma fagulha daquela fogueira caiu numa parte bem inflamável e aquilo foi se alastrando. E de repente, aquela cabana que ele havia construído com tanta dificuldade, que não foi fácil, estava sendo consumida pelas chamas. Ele então ficou indignado. E começou a argumentar com Deus. E começou a perguntar para Deus o porquê de tudo aquilo. E ali mesmo onde ele estava, ele dizia, não basta eu estar aqui há meses, não basta o Senhor não ouvir a minha oração e não me tirar daqui. Agora o Senhor permite que a minha cabana seja consumida pelas chamas. E ali mesmo, depois de ter ficado indignado, ter chorado, ele adormeceu. No outro dia, ele acorda. Uma sirene altíssima de um navio cargueiro. Assim, a uma distância considerável da praia, e um bote salva-vidas vindo em direção a ele. Ele então começou a gritar. E ele começou a gritar e dizer, graças a Deus, alguém me encontrou. Graças a Deus, alguém me achou. Então os marinheiros chegaram na praia, e ele abraçou todos os marinheiros, entrou dentro do barco e fez a seguinte pergunta, como foi que vocês me encontraram? E os marinheiros então disseram, nós vimos a fumaça. Nós vimos a fumaça e percebemos que poderia haver alguém aqui nessa ilha. São os métodos de Deus. A mulher clamou, gritou, esbravejou, Senhor, filho de Davi, minha filha está endemoniada, me ajude. Mas Jesus não respondia. Ele que havia respondido tantos outros, quis não responder à mulher. Ele não respondia. Ficou caminhando como estava, a mulher chega perto e ele ainda por cima dá uma resposta como essa. Não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Métodos de Deus.
Eu e você precisamos nos submeter a isso. Precisamos esperar, precisamos confiar. São os métodos de Deus. Muitas vezes nós não vamos entender. Muitas vezes nós não iremos compreender. Às vezes veremos fumaças saindo de uma circunstância ou outra. Às vezes veremos portas sendo fechadas na nossa vida. Às vezes teremos negativas de Deus. Às vezes parece que Deus está em silêncio. Mas Ele está olhando para você, Ele está olhando para mim. Ele não se esqueceu de nós. Só que Ele, como soberano, sabe exatamente como agir na nossa vida. E Ele espera que nós creiamos e que nós confiemos. E é isso que nós precisamos fazer. Quando se tem fé, não se questiona os métodos de Deus. Esperamos, confiamos, acreditamos e vamos caminhando, confiando na soberania de Deus. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo nesse texto. Mas eu aprendo uma segunda coisa aqui. Quando se tem fé, nós sabemos, nós tomamos conhecimento de qual é o nosso lugar no plano de Deus. Qual é o nosso lugar no processo. Veja comigo versículos 26 e 27. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Agora preste atenção no que ela diz. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa mulher nos dá um exemplo de humildade e abnegação. Ela sabe que não está na lista de prioridades. Ela reconhece o seu lugar. E isso é extremamente relevante para nós, irmãos. Sabem por quê? Porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde uma teologia humanista que insiste em colocar o homem no centro tem ganhado cada vez mais o púlpito e o coração do povo de Deus. Infelizmente hoje, a maioria do povo de Deus está diante de pregações antropocêntricas, está diante de uma teologia humanista, uma teologia hedonista, que quer dizer, ou que pelo menos quer mostrar ao homem que ele é o centro de tudo. E nós precisamos reconhecer qual é o nosso lugar. Quando você lê esse texto não é sobre a mulher, irmãos. Esse texto não é sobre 3 passos para a vitória. Como obter a sua bênção. Não é sobre isso. Esse texto é sobre um Deus misericordioso, gracioso, que estende o seu favor àqueles que creem. É sobre Cristo esse texto. Assim como a parábola da ovelha perdida não é sobre a ovelha perdida, é sobre o pastor que vai buscar a ovelha perdida. Assim como a parábola da dracma perdida não é sobre a dracma, é sobre a mulher que vai procurar a dracma, representando ali o Senhor. Assim como a parábola do filho pródigo não é sobre o filho pródigo, é sobre o pai que recebe e restaura o filho pródigo. Irmãos amados, nós precisamos entender que Cristo precisa estar no centro de nossa vida. Ele é o centro do nosso culto. Ele é o centro da nossa pregação. Há uma frase maravilhosa de Thomas Brooks, que eu reproduzo para vocês. Thomas Brooks disse o seguinte: Cristo é admirável. Cristo é muito admirável. Cristo é mais admirável. Cristo é sempre admirável. Cristo é totalmente admirável. Bendito seja o nome do Senhor. Entende, irmãos? Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, é sobre Cristo. Gosto muito de Romanos 11, 34 a 36. Que texto maravilhoso. Paulo diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, impenetráveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
Ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Aí Paulo fecha com chave de ouro. Porque dele, você pode repetir comigo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É nisso que cremos. É isso que defendemos. Cristo no centro. Cristo no centro. Essa mulher reconheceu o lugar dela. Ela disse para Jesus: sim, Senhor, sim. Eu não passo de uma cachorrinha. Eu sou pequeno. Aí eu me lembro de alguns grandes heróis da fé. Eu me lembro de Davi. Davi dizendo o seguinte: eu sou um cão morto. Eu sou uma pulga. Aí eu me lembro de Isaías. Lá no início do livro: ai de mim, estou perecendo, pois eu vi o Rei da Glória. O mesmo Isaías, lá no capítulo 64, ele vai dizer: pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a erva, e as nossas justiças como o vento nos arrebatam. Eu me lembro de Pedro, depois da pesca maravilhosa: Senhor, retira-te de mim, eu sou um pecador. Eu me lembro de Paulo dizendo: eu sou o mínimo de todos os santos. O mesmo Paulo dizendo: eu sou o principal dos pecadores. Irmãos, quando se tem fé, reconhecemos o nosso lugar. E o nosso lugar não é no topo, o nosso lugar não é no trono, porque ele não nos pertence. É Cristo, tudo é para Ele. Ele é o centro. Ele deve ser o motivo do nosso louvor. Ele deve ser o motivo da nossa adoração. Tudo, a palavra de Deus inteira, aprendemos isso hoje na aula de teologia que tivemos ali com o Fabiano. Tudo, toda a palavra de Deus corrobora, aponta para Jesus Cristo. Então olhe para essa mulher, uma mulher cananeia, reconhecendo qual era o lugar dela. Eu sou uma cachorrinha, eu sei. Eu sou a última da fila. Só de estar aqui eu me sinto honrada, mas eu me contento com as migalhas que o Senhor tiver para mim. Eu creio que uma migalha do seu poder, uma migalha do seu amor é suficiente para resolver o meu problema. Ai, irmãos, que texto maravilhoso, que texto riquíssimo. Mas eu aprendo uma terceira coisa aqui. Quando se tem fé, irmãos, quando se tem fé, se tem histórias para contar. Não é exagero, quando essa mulher chega em casa, a filha dela está curada, liberta. E não é exagero imaginar que alguém vai chegar perto dessa mulher depois e vai dizer: estou vendo que sua filha está bem. O que foi que aconteceu com sua filha? E ela vai dizer assim: Jesus, o filho de Davi, curou minha filha. Quando se tem fé, se tem histórias para contar, por conta das experiências que nós vamos tendo com Deus. Aí eu queria perguntar uma coisa para vocês: por que é que nós temos tido poucas histórias para contar? Eu me lembro, caminhando para o final, eu me lembro de George Miller. Quem foi George Miller? George Miller foi um missionário, foi um evangelista inglês do século XIX. E ele ficou notabilizado por duas coisas: uma vida de oração, uma vida intensa de oração. Há um livro chamado As 10.000 Orações de George Miller. Pastor Petrônio, irmãos, eu já procurei esse livro em tudo quanto é lugar para comprar e não encontro. As 10.000 Orações de George Miller. George Miller tinha uma característica. As pessoas chegavam perto dele e falavam: o senhor poderia orar por mim? Ele pegava uma caderneta e anotava: no dia tal, a irmã tal pediu que eu orasse pelo seguinte motivo. E ali ele se debruçava na oração. E ele orava intensamente. Orava. Quando a irmã procurava o pastor e dizia assim: pastor, eu
eu quero contar uma bênção para o senhor. Aquilo que eu pedi ao senhor para orar aconteceu. O pastor Jorge ia lá e dizia assim: no dia tal, a irmã tal recebeu a sua bênção. Isso virou um livro, mas eu não encontro. Se vocês encontrarem, me falem, por favor. Eu não encontro o livro. George Miller era um homem de oração e, acima de tudo, era um homem de fé. A história que eu vou contar para vocês agora é verídica. George Miller tomava conta de 3 orfanatos. 3 orfanatos. E ele era um homem que propôs no coração não pedir nada para as pessoas, a não ser para Deus. Todas as necessidades, todas as questões, as dificuldades enfrentadas por George Miller eram levadas a Deus em oração. Todas. Todas. Um dia ele estava no escritório de um dos orfanatos, quando uma das funcionárias bate à porta. Ele abriu, a funcionária disse o seguinte para ele: pastor Jorge, temos um problema. E Jorge disse: sim, qual é o problema? Não há absolutamente nada para essas crianças comerem. Nada, absolutamente nada. George Miller disse o seguinte para aquela irmã: irmã, desça, coloque a mesa, chame as crianças que eu já vou descer. Eu vou falar com o meu Senhor. Ela desceu, obedecendo, não entendendo absolutamente nada, mas obedeceu. E pastor Jorge fechou a porta do escritório e fez a seguinte oração. A seguinte oração: Pai dos órfãos, não há pão. Desceu, fez o que ele fazia todas as manhãs, pegou a sua Bíblia, leu um texto bíblico, fez uma devocional com as crianças. De repente, isso é verídico, irmãos, bate na porta. A funcionária vai abrir, é um senhor. E ele diz o seguinte: é aqui o orfanato de George Miller? A funcionária: sim, é aqui. E ele disse o seguinte: a minha carroça, contendo muitos pães, bolos, leite, estragou em frente ao orfanato. E o socorro demorará a chegar. E eu pensei, por que não ir no orfanato de George Miller e perguntar se eles estão precisando de alguma coisa? E a funcionária, sem saber o que é que ela estava sentindo, um misto de sentimentos no coração, disse: por favor, estamos precisando sim. E foi entrando, irmãos, bolo, pães, biscoito, leite para as crianças. Porque um homem ousou ter fé. Quando se tem fé, se tem histórias para contar. Mas não foi só isso. Vocês acham que acabou? Não. Na hora do almoço, bate na porta de novo. A funcionária atende. É um senhor bem vestido. Escute, eu sou presidente do clube aqui da cidade, nós daríamos uma festa, mas aconteceu um imprevisto e não será possível dar a festa. E nós temos tanta comida lá. E nós vamos perder aquela comida. E eu pensei, será que o orfanato do pastor George Miller não está precisando de alguma coisa? E a funcionária, mais uma vez: por favor, e foi entrando, tudo quanto era iguaria que os irmãos imaginam. E era assim que George Miller vivia, um dia de cada vez, crendo. Quando se tem fé, há histórias para contar. Há uns textos na palavra de Deus que são tão pontuais, são tão diretos, e eu queria ler esses textos para vocês. 2 Coríntios 5, 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mateus capítulo 21, versículo 21, o Senhor Jesus diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis.
Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Há uma frase de John Bunyan. John Bunyan diz assim: a esperança nunca vai mal quando a fé vai bem. Quando se tem fé, você tem histórias para contar. Como é que está a nossa fé? Que nota você dá para a sua fé? Eu gostaria que nós ficássemos com essa pequena exposição nessa manhã. Uma mãe que teve fé. Uma mãe que foi ao encontro de Jesus. Uma mãe que creu que Jesus Cristo poderia resolver o problema dela. Uma mãe que reconheceu o seu lugar. Uma mãe que se humilhou. Uma mãe que não questionou os métodos de Cristo. Você não vê aquela mãe dizendo: Senhor, eu não estou entendendo, por que o Senhor não me ouve? Eu estou gritando, e o Senhor não fala nada. Não. Ela se humilha e ela diz: sim, Senhor, eu sou isso que o Senhor disse, eu sou uma cachorrinha, eu não passo disso. Eu sei quem eu sou, eu tenho plena consciência, mas eu creio. E se o Senhor me der uma migalha, eu volto para casa satisfeita, porque o que eu quero irá acontecer. Vamos analisar a nossa vida. Temos crido assim. Essa tem sido a nossa fé. Quando se tem fé, irmãos, temos histórias para contar. Que histórias você tem podido contar provenientes da sua fé? Eu gostaria de orar com vocês. Gostaria de pedir ao Senhor que tivesse misericórdia de nós e que nos ajudasse a entender o nosso papel nisso tudo. Houve momentos que Jesus Cristo disse: não temas, crê somente. Ele disse isso para Jairo: não temas, crê somente. Às vezes é tudo que precisamos, crer. Como é que está a sua fé? Vamos orar? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu és tão maravilhoso. Nós cremos no Senhor. Talvez não cremos como deveríamos crer. Aumente nossa fé, Senhor. Alimente nossa fé. Permita que nós cheguemos perto daquele modelo de fé que o Senhor quer encontrar em nós, para que verdadeiramente possamos ter histórias para contar, possamos ver nossos filhos serem curados, transformados, possamos ver nossas famílias sendo fortalecidas, possamos ver os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui nesta manhã e principalmente por termos sido desafiados pela Sua palavra a termos uma medida a mais de fé. Fortalece a fé do Teu povo, Senhor. Permita que sejamos instrumentos do Senhor para que o mundo possa ver as Tuas maravilhas, como aquela mãe viu. Ó Deus amado, sabemos o nosso lugar. Somos pequenos, somos mínimos. O Senhor não precisa de nós. Nós é que precisamos desesperadamente do Senhor. Somos muito pequenos, ó Deus, muito pequenos. Mas a Sua graça é grande. O Seu amor é imenso. E nós somos totalmente dependentes dEle. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a crescermos, a entendermos, a compreendermos as nossas debilidades, os nossos pontos mais fracos, mas principalmente que o Senhor nos ajude a ter no coração o desejo de ver a nossa fé sendo aumentada pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça maravilhas no meio de nós. Obrigado pela oportunidade que tivemos de estudar a Sua palavra. Obrigado por todo o aprendizado hoje. Leva-nos em paz para os nossos lares
e que no precioso nome de Jesus Cristo tenhamos um dia abençoado pelo Senhor, onde possamos refletir acerca dos desafios que a Tua palavra colocou diante de nós. Muito obrigado por ter falado conosco, Senhor. Ó Deus, que o Teu povo tenha fé, que tenhamos fé, que vejamos a nossa fé crescer para a glória do Senhor. É no nome do Teu Filho que oramos. Amém.